Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao Caminho de uma Sacerdotisa. Esse é o primeiro vídeo com oráculos. A gente tem um vídeo de introdução antes desse, e aí a gente inicia agora no nosso novo ano astrológico, virada de ano novo astrológico, né? Este é um canal de conhecimento, autoconhecimento, de manifestação, né, de prosperidade, de vivências, de autoconhecimento mesmo. Uma leitura intuitiva, não é para todo mundo de início ao fim, mas com certeza no meio do caminho tu vais encontrar uma mensagem para ti, porque a gente não se conecta com ninguém, com lugar nenhum, com uma música, com um canal, por acaso. Se a tua energia se conectou com a minha, é porque tem uma resposta aqui para ti, para a tua questão. Eu tenho um outro canal, Portal Esmeralda Terapias de Tarô, que fala de signos. Aqui a gente vai fazer são sempre leituras de opção. Eu ainda não sei qual é o título, então não sei se vai falar de relacionamento, se vai falar de vida profissional, mas tu já tá vendo o título aí, tu já sabe do que se trata, tá bom? Considera te inscrever, deixa o teu like, deixa o teu comentário, de onde tu veio, como foi que tu te conectou com este vídeo. Este vídeo, ele é feito, essa mesa, ela é preparada para pessoas que se conectam realmente com a energia dessa mesa, com esta egrégora desta mesa. Então, quanto mais tu interagir comigo, quanto mais tu te conectar comigo, mais certa a mensagem vai chegar para ti. No momento certo, na hora certa, no lugar certo. São duas mensagens, certo? Opção de número 1, oração da Cigana Esmeralda, então é o baralho da Cigana Esmeralda. E opção de número 2, o baralho dos pretos velhos. Então quem vai conversar com vocês na opção de número 2 são os pretos velhos. Se tu quiseres assistir as duas opções, não tem problema nenhum, pode ser que uma se encaixe com a outra e uma acabe complementando a outra, então fica a teu critério, tá bom? Vamos lá, vamos começar com a Cigana Esmeralda, então. Eu peço proteção aos meus e peço permissão aos teus para me conectar com a tua energia, para que vejamos qual é o recado que a espiritualidade tem para ti hoje, quais são as dúvidas que tu tem, quais são os teus questionamentos, de que maneira a gente pode te ajudar aqui nesse canal. Opchauryo, Cigana, veio a carta da dança, primeira carta, né, dança, pedindo alegria aqui. Vamos ver o que mais, o que estamos falando. Com a carta de energia, a primeira energia, né? Vem a Cigana Esmeralda, aqui a oração da Cigana Esmeralda com a carta da mulher dançando, que fala de alegria. Estamos começando com a alegria, com a dança, com o divertimento. O que precisa aqui, o que precisamos falar para quem chega aqui sobre alegria, do que estamos falando, essa dança, essa mulher dançando fala sobre o quê? Sobre observação, a carta da raposa. Uma notícia. Bom, o que vem me trazendo aqui de início, tá? É preciso que tu observe aqui mensagens, notícias, revelações que serão feitas para ti num futuro bem próximo. Veio a raposa de novo. O desgaste, a abundância e os ratos. Aqui fala de pessoas que estão tendo um desgaste emocional, que estão passando por um desgaste emocional, que estão perdendo a alegria de viver, que estão perdendo a alegria de fazer as coisas, perdendo a satisfação de fazer as coisas por conta de alguém ou de alguma situação. Então, o que a mesa vem te pedindo? Que tu observe exatamente o que vem te tirando o foco, o que vem te tirando a energia, o que vem te trazendo desânimo, trazendo essa sensação de perda, essa sensação de esgotamento, essa sensação de nervosismo, de falta de vontade de fazer as coisas. Tá pedindo para que tu cuide nesse sentido, tá? O que eles estão passando, o que essas pessoas que estão se conectando com essa energia estão passando, sobre o que estamos falando.
Um desgaste pode ser um desgaste financeiro, ó, alguma coisa que te tira a paz, alguma coisa que te tira o sono, que te tira a tranquilidade, que está te prejudicando de alguma forma. É um relacionamento, é uma fofoca, que fala de fofoca. Fala de fofoca, fala de muita conversa, de muita gente te tirando o cansaço, dando opinião na tua vida, tirando o teu sono, o teu sossego, né? Fala de sossego aqui, de tirar o sossego, de muita fofoca, de muito desgaste. Essas fofocas trazem o desgaste para ti. Então tu precisa te isolar, pede um isolamento, pede para que tu olhe para dentro. O isolamento não significa que tu vá para dentro da tua casa e te isole das coisas, te isole do mundo, não é isso. É tu te voltar para dentro de ti mesma, tu te voltar para dentro do teu eu e entender que aquilo que vem de fora diz mais sobre as pessoas que vêm de fora do que sobre ti mesmo. Então quem conhece as tuas questões é tu, não são as outras pessoas. Então, aqui tem um apelo para que tu pare de dar ouvidos, para que tu pare de dar atenção para coisas que não são tão importantes quanto talvez tu possa ter em mente que sejam. A opinião dos outros é só a opinião dos outros. Não quer dizer que seja o que tu realmente é. E aqui parece que tu tá desgastada, tu tá sofrendo por uma questão que os outros estão falando de ti, que os outros estão dizendo a teu respeito, ou estão dizendo no teu trabalho, sobre o teu profissional, ou estão falando sobre o teu relacionamento, e aqui pede que tu te centre, que tu te conecte. Aqui a mulher, ela tá com os olhos fechados, a mulher que tá dançando, ela tá com os olhos fechados. Então pede para que tu feche os olhos e te conecte com o teu eu do futuro. O que teu eu do futuro tem para te contar? Como é que tu sai dessa situação? Como é que tu te desvencilha desses problemas? Fazendo contato, contactando com o teu eu superior, com o teu eu divino, com a divindade, com o teu eu lá do futuro, sabe? O nosso duplo quântico, aquele que já passou, porque o tempo ele não é linear, né? Ele é espiral. Então, tu tem um eu teu que está lá no passado, que já passou por algumas situações e que te trouxe essa experiência que tu tem hoje. Ao mesmo tempo, tu tens um eu lá no teu futuro que já passou por tudo isso que tu passou. E a gente consegue nos conectar, a gente consegue. Tem aqui no YouTube algumas meditações de conexão, algumas formas de tu te conectar com o teu eu do futuro, para que baixe as barreiras das dificuldades, para que retire dos teus caminhos os obstáculos, os percalços, para que tu possa acessar a tua melhor versão. Então, se é num relacionamento, ou se é no trabalho, ou se é tu contigo mesmo, às vezes a gente passa por algumas situações onde a gente se sente diminuído, a gente se sente incapaz, a gente se sente desprotegido, a gente se sente sem ver um caminho lá na frente, né? E a gente tem um caminho lá na frente, a gente tem muitos caminhos lá na frente. Então esse sofrimento que tu tá tendo é mais por conta do julgamento alheio, mais por conta daquilo que tu tá ouvindo das pessoas, que as pessoas acham de ti, o que as pessoas acham de ti não é importante. O importante é o que tu sabe a teu respeito, né? O importante são as tuas convicções, o que tu entende que tu é e quem tu é de verdade. Às vezes a gente mesmo se surpreende com quem a gente é. Às vezes a gente acha que vai reagir de uma forma numa determinada situação e reage de outra. Então a gente também está se conhecendo todos os dias. Então como é que alguém de fora vai vir te dizer como é que tu de fato, como é que tu tem que fazer, como é que tu tem que agir, como é que tu tem que responder? Não, isso tu vai buscar dentro de ti, as respostas estão dentro da gente. A gente busca fora, mas é dentro. Quando a gente começa a trabalhar com autoconhecimento, a gente entende que todas as respostas estão dentro da gente. É um momento de dificuldade, né? Um momento em que tu realmente não está enxergando a saída, ou que tu não tá te vendo de fato, tu não tá enxergando quem tu é de verdade, quem tu é, a tua essência, a tua própria. Existem pessoas que tu tá vivendo num meio, pode ser no trabalho ou na família, pode ser no relacionamento amoroso, pode ser, enfim, no meio social em que tu vive, que as pessoas
estão te deixando, neste momento, estão te deixando confusas, tá? Tu não tá conseguindo entender quem de fato tu é, o que de fato tu veio fazer aqui. E isso te confunde, isso te deixa desgastado. E aqui a cigana está dizendo para ti, presta atenção e olha para dentro de ti. Ela está com os olhos fechados. Fecha os teus olhos e olha para dentro de ti para que tu consiga entender quem tu é, para que tu consiga te conhecer. E a partir do teu autoconhecimento, tu consiga sair dessa situação. Olha a estrela e o barco. Existe antigamente, né, as pessoas se guiavam pelas estrelas. Então aqui fala de guiança, fala de viagem, fala de mudança. Né? Então essa viagem ela pode ser física, pode ser uma opção que tu tenha de viajar, mas também pode ser uma mudança interior tua, que tu precise fazer para que tu saia dessa situação, mas isso depende só de ti, não depende do outro, depende só de ti. Então aqui são pessoas, eu estou me conectando com pessoas que estão se sentindo desgastadas, que estão se sentindo confusas, que não estão sabendo de fato para onde seguir, para onde se guiar, para onde andar, ouvindo ou dando atenção a fofocas, ouvindo ou dando atenção a pessoas, ao externo e não ao interno. E isso aqui pode ser numa sociedade, pode ser num relacionamento amoroso, ou pode ser tu mesma, sozinha, né? Te sentindo desgastada. Mas tu consegue sair dessa situação, tu consegue virar essa chave. Não fica estagnada porque tem um mensageiro aqui chegando para ti. As mensagens, elas estão chegando para ti, segredos são revelados. Ó. E o final de um ciclo, né, é cortada, essa falta de energia, ela é cortada. E realmente fala aqui de lugares onde existem muitas pessoas. Então pode ser o teu trabalho, pode ser a tua família, pode ser os teus amigos. Em algum ambiente onde tu vive, tu te sente de fato, de alguma forma desgastada, de alguma forma tu te sente sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. E aqui o que está pedindo? Está pedindo justamente para que tu entre. Vamos ver aqui uma carta das mandalas. Está pedindo justamente para que tu entre em contato contigo, para que tu ouça a tua voz interior. Nenhuma voz pode ser mais alta do que a nossa em relação a nós mesmos, né? Cada um tem o seu direito de pensar o que quiser, dizer o que quiser, mas aí o que tu vai fazer com aquilo que é dito para ti, o que tu vai fazer com aquilo que as pessoas estão falando para ti, aí é da tua competência. Abundância. Olha aqui, a carta dos peixes também fala disso. A partir do momento em que tu, olha essa geometria que linda. Aqui fala de tu colocar para fora o laríngeo, né? Vem o azul do laríngeo, que fala de tu colocar para fora aquilo que não está te fazendo bem, colocar para fora, falar para as pessoas, verbalizar, externalizar, ou aquilo que não te faz bem. A pessoa não está te fazendo bem, ó, isso aqui que tu faz não me faz bem, isso aqui que eu estou fazendo comigo não me faz bem. Então, que caminho eu sigo, para que lado eu vou, para que eu realmente consiga entrar em contato com a minha essência, entrar em contato com o meu eu, entrar em contato comigo, com aquilo que eu sou de verdade, independente daquilo que os outros pensem. O que eu preciso fazer para mim, para minha vida, o que eu preciso fazer de diferente daquilo que eu estou fazendo, para que eu consiga atingir a abundância. Vem 2 vezes a carta da abundância, depois de um corte e depois de um final de ciclo, tá? Tu precisa te recolher e pensar em quem te resgatar, pensar, mas pensar com o teu pensar, o teu agir, o teu conhecimento, aquilo que tu acha certo, a tua verdade. Para onde é que a tua verdade te leva? Para onde é que a tua verdade aponta? É esse o caminho que tu precisa seguir. É essa porta aqui que tu tem que abrir. A espiritualidade está te guiando para isso, para que tu possa abrir esta porta que está sendo ofertada para ti. Mas é tu quem abre a porta, ninguém abre a porta para ti. A porta ela não abre sozinha, tu tem que ir lá e girar a chave, tá? Isso é o que eu tenho para o número 1. Vamos ver uma afirmação do eu sou, para tu fazer um decreto, tá? Tu pode falar essa frase em voz alta, para tu decretar 3 vezes, tu fala 3 vezes essa frase que vai sair para ti, a frase do eu sou, do oráculo do Fábio Dantas. Então, tu vais decretar para ti mesmo, pode escrever aqui nos comentários se tu quiser.
fortalece bastante, né? Tanto o teu decreto quanto o nosso canal. A gente está começando agora, então eu faço com que essa mensagem chegue a outras pessoas que precisam ouvir, que talvez estejam passando por uma situação parecida com a tua. Então, no baralho do Eu Sou, qual é o recado que nós temos, qual é o decreto que nós temos para o grupo que escolheu a carta de número 1, que foi a Cigana Esmeralda? Qual é o decreto? Eu sou saudável e dedico cuidado ao meu corpo e mente. Então, veja como tu precisa te colocar na tua solitude. Tu precisa te colocar em contato contigo mesma, a tua verdade, o teu caminho, aquilo que tu tem como prioridade na tua vida. E aí tu vai decretar aqui embaixo, ou escrever na tua geladeira, ou falar, ou botar no teu celular. Se tu quiser printar essa cartinha, pode printar e colocar de protetor de tela do baralho do Eu Sou. E fala assim: eu sou saudável, dedico cuidado ao meu corpo e à minha mente. Um bom momento, um excelente momento. A gente está aqui, é uma leitura temporal, mas nesse momento que eu estou gravando, a gente está no dia 24 de março de 2022. E aí, a gente recém passou do ano novo astrológico, né? Porque dia 20 de março muda o ano novo astrológico. Então a gente recém entrou em Áries, a gente entrou no outono. O outono fala das sementes, dos frutos, do plantio, né? Então aquela sementinha lá no fundo, quando a gente larga para plantar, ela não é plantada árvore, ela é plantada semente. A semente fica onde? Embaixo da terra, no escuro, sem luz. É a noite escura da alma. A partir daquela escuridão ali, a gente vai conseguir vencer os nossos desafios, vencer os nossos obstáculos em direção ao sol, em direção à superfície, em direção ao poder respirar, né, ao poder ver outras coisas. E assim somos nós, assim como aquela sementinha. A gente precisa ter força para sair daquela noite escura da alma, para sair daquela escuridão e buscar a luz, e buscar o entendimento, e buscar o que viemos fazer aqui. Qual é o nosso propósito aqui? Será realmente que a nossa vida, o nosso propósito é só acordar todo dia, fazer as mesmas coisas e dormir e assim sucessivamente durante todos os anos que a gente existir aqui na face da Terra? Será que é isso que a gente veio fazer aqui? Será que a gente veio só trabalhar? Será que a gente veio só casar e ter filhos? Será que a gente não tem uma outra missão que seja conosco? Que seja uma missão que fala de mim, que fala do meu eu? O que eu vim fazer aqui? Então aqui fala da saúde, né, do cuidado com a saúde. Talvez seja necessário tu cuidar dos teus hábitos alimentares. Talvez seja preciso tu fazer um exercício, tu fazer uma caminhada, porque quando a gente faz uma caminhada, tu não está cuidando só do corpo. Tu tá cuidando da mente também. Tu tá arejando a tua cabeça. Ontem eu saí para fazer uma caminhada, fazia tempo que eu não ia. E eu saí, era horário de meio-dia, assim, nem me importava, eu precisava caminhar. Botei um tênis e fui, caminhei. E aquilo me fez tão bem, porque o caminhar, ele oxigena o corpo da gente, né? Oxigena a cabeça da gente. Bota um fonezinho, bota uma playlist ali de músicas que tu gosta, e parece que tu vê a luz onde tu não estava vendo mais, né? Então aqui pede para que tu decrete: eu sou saudável, eu dedico cuidado ao meu corpo e à minha mente. Qual é o conteúdo que tu está consumindo? Que tipo de programas tu está assistindo? Que tipo de músicas que tu está escutando? Que tipo de comida tu está te alimentando? Então pede um cuidado geral aqui de mente, de corpo, de nutrição, né? Da tua mente, da tua cabeça, dos teus cuidados. Pede que tu... Não é os outros te dizerem o que tu precisa fazer. É aí que está a confusão da tua vida neste momento. Não é sobre os outros, é sobre aquilo que tu acha que tu precisa fazer. E se não for o que tu acha que precisa fazer, se está errado esse caminho, tu vai saber logo em seguida. Logo em seguida tu vai saber. Se tu não vai assistir o número 2, né, a opção de número 2 dos Pretos Velhos, muito obrigada por estar comigo até aqui. Se tu puder, deixa o teu like, se tu puder, deixa o teu comentário. Se tu quiser uma consulta na tua energia, aqui no primeiro comentário fixo tem o meu WhatsApp de contato. Lá tem um catálogo, tem todas as explicações. Tu me chama que sou eu mesma que te respondo, tá bom?
tomar um golinho do meu café pra gente ir para o número 2. Opção de número 2, eu vou deixar a minutagem aqui, tá? Depois eu coloco ali a minutagem, quando é que começa o número 2. Eu vou te dizer bem sinceramente, eu sempre que tem leitura de opções, assim, eu assisto as duas. Que às vezes a gente acha que a nossa resposta tá num lugar e ela tá no outro. Às vezes eu acho que... Ai, essa leitura nem falou comigo, esse vídeo nem é pra mim, né? E aí eu assisto mesmo assim porque me chama a atenção de alguma forma, ou a pessoa, ou o vídeo em si, ou o título, alguma coisa me chama a atenção. E aí eu assisto tudo, e às vezes lá no meio do vídeo, lá no fim do vídeo vem a minha resposta. Então tu que escolheu a opção de número 2, os pretos velhos, eles vêm te trazendo a oração do preto velho, né? Se tu quiser fazer a oração dos pretos velhos, eles que vêm conversar contigo, eles que vêm responder a nossa mesa. Então, o que os pretos velhos vêm dizer para a opção de número 2? Eu peço proteção aos meus e permissão aos teus para adentrar a energia das pessoas que escolheram a opção de número 2, o baralho dos pretos velhos. O que os pretos velhos vêm dizendo para nós? Isso eu vou fazer diferente, sentir de fazer diferente. Energia principal, o cavaleiro mensageiro. Uma mensagem chegando uma mensagem chegando na tua casa, tá? A partir de orações que tu tenha feito, meditações que tu tenha feito, limpezas que tu tenha feito, pedidos, clemência, né? Sabe quando a gente está numa situação onde a gente olha para o alto e pergunta assim para Deus, para o Criador, para a divindade, o que eu preciso fazer para sair dessa situação? Vem uma mensagem do alto aqui, vem uma mensagem de fé, vem uma mensagem respondendo para ti, pode ser os teus ancestrais, algum antepassado, alguma pessoa que já se foi da tua família, que está vendo essa tua necessidade de ajuda nesse momento, né? Tu está pedindo ajuda por alguma situação, para alguma situação. E eles estão te dizendo que essa mensagem vem a respeito de uma aliança, a respeito de um relacionamento. Existe um elo muito grande da tua espiritualidade contigo, da tua igreja, independente da fé que tu professa, existe uma sintonia muito grande, de muita estrutura, para aquilo que tu tem fé, aquilo que tu pede. Aquilo que tu pede é sempre respondido para ti. Às vezes pode ser que tu não perceba que as respostas estão vindo. Às vezes pode ser que tu não consiga entender o que a espiritualidade está falando contigo. Às vezes pode ser que tu não consiga interpretar os sinais, mas eles estão chegando. Eles estão chegando o tempo todo para ti, tá? Olha aqui, uma mulher que vem cortando uma dificuldade da qual tu tá passando, vem cortando um relacionamento, vem cortando crenças limitantes, alguma coisa que tu anda repetindo, os caminhos abertos. Então ela vem fazendo o quê? Ela vem limpando, tá vendo que tem uma arada de trigo lá atrás? Ela tá limpando os teus caminhos. Pode ser uma mentora, pode ser uma pessoa física mesmo, uma mulher da tua família, do teu trabalho, que vem limpando aquilo que tu tá com dificuldade de enxergar, aquilo que tu tá com dificuldade de ver em relação ao teu relacionamento, ou a uma sociedade, ou a um vínculo muito grande que tu tenha com alguém. Vem um corte aí, tá? Para limpar os caminhos para ti. Alguém pode sair da tua vida, no teu trabalho, pode ser que tu mude de setor, pode ser que alguém saia aí deste teu caminho. Ó, boa sorte. Vem limpando dificuldades, tá? Obstáculos que tu estava tendo em relação a alguma pessoa, isso vem sendo cortado. Pode ser um chefe, pode ser um relacionamento. Tá? Uma energia masculina, uma energia de uma pessoa que tem atitude, tem bastante atitude. Pode ser tu, ou pode ser alguém com quem tu lida, né? Alguém com quem tu trabalha, alguém que esteja no teu ambiente de trabalho. Essa pessoa, essas dificuldades que existem em relação a essa pessoa estão sendo cortadas. Existe um sofrimento, isso pode ser trabalho, pode ser relacionamento afetivo, tu adapta aí, tá? E se tu quiser uma leitura na tua energia, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que tem aqui na primeira descrição, no primeiro comentário fixo e na descrição deste vídeo.
Pode ser que tu esteja sofrendo em relação a um relacionamento amoroso, tá? Mas também o chicote, ele fala também do trabalho de ciclos repetitivos, e lá no comecinho eu falei da ancestralidade, né? Então essa tua ancestral, essa tua mentora, essa mulher que te protege, que cuida de ti, pode ser encarnada ou não, ela vem cortando esse sofrimento, esses desgastes que vem em relação a uma aliança que tu tens com alguém amorosamente, afetivamente, ou com alguém no trabalho, uma parceria, uma sociedade que tu tem no trabalho. Existem obstáculos, mas também existe boa sorte. Esse trabalho pode ser um trabalho que tu esteja há bastante tempo, porque aqui fala de estabilidade. Então, ou é um lugar que tu trabalha há bastante tempo, é um lugar que tu tem estabilidade, ou é um relacionamento, alguém da tua família que está aí te atrapalhando. Uma mensagem, uma notícia se revelando, né? Olha aqui, mais uma vez uma mulher. Mais uma vez uma mulher. Então, uma notícia vindo de alguém para ti em relação a esse corte. Olha aqui, os teus ancestrais, a tua ancestralidade, a preta velha. Ela veio na mesa. Isso é baralho dos pretos velhos, né? Então, fala aqui, ó, de um relacionamento amoroso, tá? Estamos falando de um relacionamento amoroso. E a preta velha vem te dizendo que a tua ancestralidade está cortando todo e qualquer obstáculo, desafio que exista dentro da tua casa, sofrimento que exista dentro da tua casa, abrindo os teus caminhos em relação a esta aliança que tu tens. Por quê? Porque tu tem fé, porque tu pede, e se tu não tá pedindo, se tu não tá solicitando a ajuda do alto, ajuda do divino, eu te aconselho a pedir, porque no momento que tu pedir, tu recebe essa mensagem, porque vem o cavaleiro te trazendo respostas em relação a essa situação. Eles estão te trazendo respostas, eles estão te trazendo sinais, eles estão te mostrando o caminho. É uma mudança, né? A carta da cobra fala da mudança, da troca de pele. E o que tu não tá vendo nessa história toda? O amor que existe. Na verdade, existe um grande amor aí, né? Que tu não tá conseguindo ver por conta de todos esses obstáculos, de todas essas dificuldades, de todas essas conversas, de toda essa situação que tu te encontra nesse momento, tá? Vamos ver uma mandala aqui. Vamos ver uma mandala. Um recado para o número 2, quem se conectou com a opção de número 2, pretos velhos. Aqui, gente, tem a oração, a primeira carta é a oração dos pretos velhos. Então, pede aqui para que tu faça orações, né? Se tu não te conecta com os pretos velhos, assim, se tu não acredita, se tu não gosta, faz oração para os seus ancestrais, faz oração, a oração que tu quiser, mas faz alguma oração, porque aqui pede oração. Tá bom? Vamos ver qual é a mandala que nós temos para o grupo de número 2, que escolheu os pretos velhos. Qual é a mandala? Qual a energia da mandala astrológica? Qual a energia do oráculo das mandalas? É a cura e a felicidade. Tá? Essa carta vem falando de cura e de felicidade, happiness. Aqui vem pedindo para ti, tu tá passando por um turbilhão de emoções, né? Aqui fala, tem muito azul de emoção, de água, de sentimentos, e o verde que fala do coração, do chakra cardíaco, da cura, do arcanjo Rafael, que fala assim, ó, de tu precisar limpar, de tu precisar curar algumas questões, algumas feridas, algumas contendas, algumas discussões que estão acontecendo no teu trabalho, no teu relacionamento. Aqui fala mais de relacionamento que de trabalho, na verdade. Fala muito de vida afetiva aqui, porque vem o casal na mesa e vem aqui o coração também na mesa, né? Então fala assim, ó, que tu precisa buscar a tua felicidade, que tu precisa entender que às vezes a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar.
E aí tu vai, se é com uma pessoa, né, um relacionamento ali amoroso, tu vai ver o que essa pessoa escuta, o que a pessoa tem para dizer, diz o que tu precisa dizer, conversem, dialoguem, descubram uma saída, procurem uma saída, porque relacionamento, tirando os que são tóxicos, obviamente, todo relacionamento ele tem desentendimentos, eles têm dificuldades a ser vencidas e a gente escolhe, né, vencer as dificuldades ou se afastar da pessoa. Então daí é só tu que vai saber me dizer, só tu que vai saber dentro de ti se vale a pena tu lutar por esse relacionamento e te curar dessas feridas e curar essas feridas, essas contendas, ou se vale a pena tu te afastar. E aí tu toma a decisão que precisa ser tomada. Vamos ver no baralho do Eu Sou, aqui no oráculo do Eu Sou, qual é o recado que tem para ti, qual é o recado do oráculo do Eu Sou para quem escolheu a opção de número 2, os pretos velhos. Qual é a afirmação, o decreto? Eu sou saudável e mantenho a doença afastada da minha vida. Tá vendo que aqui vem a carta da cura, pedindo cura das emoções? Aqui vem falando assim, ó. Tu precisa curar aquilo que está adoecido em ti. São as emoções? Muito provavelmente. Porque a emoção adoecida, quando tu começa a sofrer emocionalmente, normalmente isso passa para o corpo físico. Então a gente precisa limpar o emocional para que o corpo físico ele não sofra. Porque tudo que tu vai guardando, e aqui também fala, né? Do azul aqui, que é do chakra laríngeo, que é tu falar, verbalizar aquilo que tu não tá gostando, aquilo que não tá te fazendo bem. Isso vai somatizando, isso vai te deixando com dor de garganta, isso vai te deixando com dificuldade de te expressar. Isso vai, tu sabe quando tu vai engolindo, em algum momento tu explode, né? Então decreta aí 3 vezes, pelo menos 3 vezes. Pode falar alto, pode escrever e colocar em algum lugar no teu celular, na tua geladeira, ou colocar aqui nos comentários. Eu sou saudável e mantenho a doença afastada da minha vida. Eu sou saudável e mantenho a doença afastada da minha vida. Escreve aí. Eu sou saudável e mantenho a doença afastada da minha vida. A partir do momento em que tu decreta que tu é saudável, a doença, se ela tá por perto, se ela quer chegar, ela vai embora. Porque às vezes a gente fala, né, a minha dor de cabeça, a minha dor de estômago, a minha dor no coração, isso tudo tu tá pegando pra ti, a minha tu tá tomando posse, né? A minha dor, a minha tristeza, a minha carência, tu tá tomando posse disso tudo. Se é tua, ninguém vai te tirar. Então decreta, coloca aí, printa, se tu quiser a cartinha, coloca aí. Decreta para ti que tu não precisa mais passar por isso, que tu não precisa mais passar por determinadas dificuldades, que tu abre mão disso, tu preza, tu quer a tua saúde, tu quer manter a tua felicidade, tu quer manter a tua saúde física e mental, para que tu consiga avançar, para que tu consiga ser feliz, para que tu consiga ter um relacionamento saudável, para que tu consiga ter um relacionamento saudável com outra pessoa e contigo, para que tu consiga viver em paz contigo. Tão importante, a gente só consegue viver em paz com o outro quando a gente consegue viver em paz consigo. Se tu não consegue viver em paz contigo, se tu não tem a consciência de que é possível ser feliz sozinho, tu não consegue ser feliz com mais ninguém. Porque a gente primeiro precisa amar a gente primeiro precisa entender o valor que a gente tem, para depois a gente se dedicar a outra pessoa, porque senão fica um relacionamento desigual. E nunca é tarde para a gente retomar essas questões, né? Pode ser que tu seja casada há muito tempo, pode ser que tu tenha um namorado há muito tempo, pode ser que tu esteja sozinha, ou pode ser um relacionamento familiar, um relacionamento de trabalho, onde tu tá há muito tempo, porque aqui vem a carta da casa, então fala de lugar, de uma situação estável, mas que está, neste momento, instável, que precisa de uma mudança, precisa de uma cura, precisa de uma guinada. E nunca é tarde para tu sentar e conversar, colocar os pontos
ali onde tu precisa colocar os pingos nos is, deixar claro aquilo que tu aceita e aquilo que tu não aceita. Para que qualquer relacionamento flua feliz, é preciso que a gente coloque o nosso sentimento, que a gente fale sobre o que a gente está sentindo, que a gente esteja disponível para questionar outra pessoa, até onde a outra pessoa está disposta a mudar a vida de vocês, né? Porque ninguém muda ninguém, mas se tu está apto, se tu está preparado, se tu tem vontade de ficar com alguém e existe ali alguns ajustes que tu consegue fazer sem te machucar, sem invadir o teu espaço, a gente pode fazer concessões, a gente pode abrir mão de algumas coisas, né? Se aquilo puder, se puder abrir mão, obviamente, né? Não para facilitar a vida do outro, mas se tu quer viver em paz no teu casamento, no teu namoro, no teu lugar, no teu local de trabalho, às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas e mudar algumas coisas, né? E deixar claro para os outros aquilo que também faz mal para a gente, aquilo que também poderia ser mudado do outro em relação a ti, tá bom? Então esse é o nosso vídeo de hoje. Se tu quiser uma consulta na tua energia, olha aqui o meu WhatsApp de contato, deixa o teu like. É um canal novo, para que essa leitura, para que essa energia chegue a outras pessoas, a gente precisa interagir, né? E a gente só consegue interagir como? Deixando like, deixando comentário, né? E essa mensagem chega a mais pessoas. Salva, compartilha contigo lá no teu WhatsApp, e aí, quem sabe não fez sentido para ti hoje, mas lá na frente, ali, semana que vem, ou daqui a pouco, tu vai passar por uma situação dessa, tu vai lembrar desse vídeo, daí tu não vai conseguir achar, não vai conseguir lembrar onde é que tá bom? Um beijo enorme, até o nosso próximo vídeo.